E eu vou começar fazendo uma pergunta, que é uma pergunta para todos. Vou pedir para a professora Maria Homem começar a responder essa, e depois passo para o professor Karnal e para a Roseli também. Eu gostaria de começar falando mesmo um pouco sobre de que maneira, na opinião de vocês, claro, chegamos nessa situação atual. A gente falou muito disso no primeiro módulo, da ansiedade se manifestando nas diversas fases da nossa vida moderna, no trabalho, na educação, então, portanto, na sala de aula e tudo mais. E a opinião de vocês eu acho que é importante porque vocês enxergam o mundo, esse segundo módulo, um pouco da razão dele é esse. São visões de mundo a partir da experiência de vocês bem diferentes. Então, professora Maria, na sua opinião, como é que a gente chegou nessa situação atual? Não custa lembrar que nós somos um dos países que mais tem o aparecimento e o surgimento dessa, a gente pode chamar, síndrome da ansiedade. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigada pelo convite. O termo ansiedade ele vem do radical que é ansiar, né? E o anseio é um dos grandes enigmas da gente, né? Tá cheio de curso de motivação, né? É a palavra assim mais do jargão que na verdade, se a gente parar para pensar, o que motiva a gente? O que faz a gente ansiar algo profundamente? Para a psicanálise, isso é básico, né? A pergunta sobre o desejo, que é o que move uma análise, você realmente se conectar com o seu verdadeiro desejo. O detalhe é que a gente está num modo de vida que é ancorado no desejo, só que é o desejo sempre do outro. Por que ele está... O pilar central da nossa vida é o desejo. Porque você é levado a fazer algo para querer alguma coisa que alguém te mostra que é muito boa. Para resumir muito, esse é o jogo capitalista e consumista, para usar aquelas palavras assim quase proibidas e que, enfim, elas têm a força do clichê, mas o clichê sempre é poderoso, né? Porque ele revela o que a gente faz mesmo. E o que a gente faz é desejar o que várias narrativas estão propondo para a gente desejar. Vai de Coca-Cola, telefone, a sexo, experiências agora, não é? A gente deseja experimentar coisas. Então, qual é a subjetividade contemporânea? É uma máquina desejante. Isso é interessante? Por um lado, talvez seja bem interessante, porque a gente se pergunta o que a gente quer, o que a gente gosta, e a gente está mais conectado com a nossa interioridade, com os nossos desejos. Por outro lado, será que o nosso desejo não é colonizado? E a gente não fica uma máquina produtiva de desejo e de trabalho para consumir objetos que revelam que eu estou desejando certo e estou mostrando para os outros que eu estou muito bem desejante? Com este cabelo, com este colar, com esta blusa, com esse tênis, com todos esses aparatos, né, que o universo da imagem coloca. Enfim, essa é uma pontinha só de uma vasta discussão que eu acho que a gente vai tocar aqui, né? Que vai chegar num eu narcísico que vai se paramentar com esses vários objetos do suposto desejo próprio, que eu estou dizendo que, em alguma medida, ele está muito colonizado, muito alienado, e aí ele vai ficar obedecendo a essa matriz narcísica coletiva. Enfim, para dar um start aqui para a conversa. Muito legal. Professor Karnal, queria a opinião do senhor. Eu faço essa pergunta aberta no começo de propósito, porque é legal a gente ter essas visões diferentes. Eu gostaria da opinião do senhor a respeito. Por que se manifesta tanto a ansiedade? Por que a gente está a ponto de fazer um evento para discutir isso, para debater isso, com uma participação muito grande das pessoas? E dentro das características, né, de atuação do senhor, como é que o senhor enxerga essa questão? Bem, eu estava profundamente ansioso por esse evento, pelo privilégio de estar ao lado de duas profissionais que eu conheço ou pelo trabalho ou, de fato, ao vivo. E acho que o que muda hoje não é a ansiedade, que é um traço humano. Tenho certeza que, se houvesse psicanálise do homem de Neandertal, ele teria ansiedade pela falta de comida, ansiedade pela incapacidade de encontrar abrigo durante a Era do Gelo.
O que hoje acho que é uma novidade como historiador é a obrigatoriedade da felicidade como norma, a perda da dimensão trágica da existência, o fato de que para conseguir emprego ou ser uma pessoa eficaz eu tenho que ser feliz o tempo todo, intensamente, o fato de que eu acredito na postagem dos outros. E eu acredito que o Instagram registra a vida eficaz, potente e plena dos outros, logo a minha também deveria ser assim. Por que é que só eu não tenho aquelas férias perfeitas, aquele Natal deslumbrante e aquela vida feliz, repleta de pôr do sol, de refeições extraordinárias? Porque a minha vida é monótona, repetitiva, porque meus filhos não são, apesar de amados por mim, tão fascinantes quanto aqueles fotografados no Instagram. Então, é aquilo no caminho do filósofo coreano-alemão, né, o Chung Sang, que pensa muito na sociedade do cansaço, e complementando a excelente introdução feita antes, eu acho que houve uma hipertrofia da capacidade de crença de que todos podem ter acesso à plena felicidade, e como isso, de fato, está no plano muito mais da representação das redes sociais, aumenta muito essa ansiedade. Essa ansiedade é fruto entre um descompasso entre o real e o imaginário, entre essência e aparência, entre ser e pretender, entre a teatralidade do mundo que exige corpos perfeitos, desempenho, a nossa incapacidade de conviver com aquilo que nossas avós e avós conviveram tranquilamente. Depois de casado, você engorda e pronto. Isso era um dado da natureza. Não, você tem que continuar desejante e desejável, apesar de casado. E você tem que continuar desejante e desejável em empregos repetitivos, monótonos, e assim por diante. E todos parecem estar estudando mandarim e árabe, e eu ainda tropeço no inglês, e todos parecem visitar a Mongólia, as igrejas enterradas da Etiópia, e eu ainda não consegui ir a Chicago. Então, eu vou entrando em um ciclo de ansiedade muito grande pela narrativa alheia, o que é chamado pelo filósofo coreano-alemão de uma sociedade do cansaço. Cansaço porque somos estimulados a uma crença que eu chamei, em determinado momento da minha manifestação em um café filosófico, de uma teologia contemporânea, que é a teologia do empreendedorismo. Não é a crítica ao empreendedorismo, não é isso. Mas é a crítica à crença de que todos podem ser pianistas perfeitos, empresários de sucesso e absolutamente capazes de tudo, bastando o desejo. Então, como eu li hoje de manhã, e eu encerro minha participação com essa ironia de um anti-coaching que diz que este ano o Himalaia está repleto de cadáveres, de pessoas que saíram da sua zona de conforto e estavam cheias de impulso e positividade. O Himalaia, esse ano, o Everest, está repleto de cadáveres de gente que saiu da sua zona de conforto e pensava muito positivo que podia conseguir. Então, esse é o anti-coaching, né? Esse é o anti-trabalho de coach. Na verdade, ficar na sua zona de conforto faz você arriscar menos a vida. Mas o mundo exige que você seja um intrépido descobridor de terras, um novo Cristóvão Colombo, um novo Leonardo da Vinci e ainda magro. Eu acho que é demais. O mais difícil demais. é o magro. E, para isso, só com auxílio químico. Só com auxílio químico. Roseli, quando a gente conversou, que eu fiz o convite para você participar desse debate, eu falei para você que era muito interessante a tua participação, porque primeiro que era na FAAP e a gente ia ter a participação de meninos e meninas aqui que estão vivendo de alguma forma com essas crises de ansiedade. O professor Karnal falou uma coisa que era muito interessante, que eu aproveito para te puxar essa questão, porque ele fala da questão da felicidade, né? Do buscar a felicidade, de ser feliz o tempo inteiro, que nós discutimos, inclusive, no primeiro módulo, uma pergunta que veio da plateia, do Instagram do outro, né, da vida do outro ser melhor que a minha. E os meninos e meninas que estão ou na faculdade ou um pouco antes, essa é a vida deles, né? Quando você pode olhar para a gente tem necessidade de estar nessa vida, se insere nela, mas não é a nossa vida. Esses meninos e meninas me parece que é a vida deles. Como tratar isso? E como equacionar essa questão? E se na tua opinião, isso está causando também mais síndrome de ansiedade, pânico e por aí vai? Uhum. Bom dia. Agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui e conversar com vocês. Compartilho, né, das ideias de vocês.
E eu quero só pegar a última palavra, uma das últimas palavras do canal, né? E preciso ser magro. Não basta ser magro, é preciso ser magro e jovem. Então, lembrem-se que nós vivemos numa época do culto à juventude, né? E nós conseguimos aniquilar as duas pontas das gerações, a infância e a velhice. Não se fala mais em velhice, nós falamos em terceira idade, falamos uma série de bobagens, apenas para esconder a palavra velhice. E o bebê já nasce na maternidade jovem, basta ver as roupas, a receptividade, as festas, o primeiro ano e por aí vai, né? Foi assim que nós perdemos a infância e a velhice está por aí já. Além do que eles falaram, vivemos também numa sociedade do espetáculo, né? Como já disse um pensador. E para as crianças isso é terrível, porque elas são estimuladas, e os jovens também, né? Estimuladas desde precocemente, desde muito cedo, a ter essa aparição popular. Então, nós vemos pais estimulando seus filhos a serem youtubers, a terem muitos likes e muitos seguidores. E, cada vez que vem um comentário negativo, uma crítica para uma criança, eu conheci uma de 9 anos que estava arrasada, porque tinha sido muito criticada, né, numa aparição lá. E isso, para a criança, detona. O mundo adulto caiu sobre a infância. E isso trouxe as doenças adultas para as crianças e para os jovens. Hoje, os consultórios médicos tratam de doenças em crianças e adolescentes que não existiam antes, que era próprio do mundo adulto, né? Isso deve-se também à era da informação. Imagine o que significa para uma criança e para um adolescente ter todas as informações a respeito de todas as mazelas da vida humana. As crianças ficam sabendo de assassinatos de outras crianças de mesma idade pelo pai, pela madrasta, pela mãe, suicídio, né, de colegas. Então, tudo isso vai trazendo, aos poucos, essa ansiedade, uma certa depressão que pode acompanhar, nem sempre acompanha, mas pode vir junto. E tem também um outro fator muito importante na vida dos mais novos, né? Nunca a gente mirou tanto o futuro. Nunca, né? O futuro precisa ser exitoso, preciso passar numa boa faculdade. Boa faculdade, tradicionalmente, são algumas poucas, que todo mundo quer fazer aquelas mesmas faculdades e, portanto, o exame é muito competitivo e pode entrar nos primeiros lugares, pode sair nos primeiros lugares, isso não fará grande diferença. Nós já temos estudos a respeito. Mas essa ideia de viver pouco o presente, a etapa do desenvolvimento, e mirar sempre o futuro, isso já traz uma ansiedade. Eu adoro um livro da Adriana Falcão, que ela tenta explicar para as crianças alguns conceitos do mundo adulto, né? Que a criança pergunta. E a criança, uma hora, pergunta assim, o que é ansiedade? E ela responde, a ansiedade é querer resolver um problema que ainda não aconteceu. E é assim que nós lidamos com o nosso futuro em relação às crianças, né? O futuro será consequência, acho que diz uma música do John Lennon, daquilo que você vive no presente e como você vive no presente. Mas nós olhamos para frente e talvez esse cansaço e essa falta de tempo, esse tempo corrido demais, todo mundo tem essa ideia que o tempo corre mais agora, né? Seja fruto dessa perda do presente, dessa perda do interrelacionamento pessoal, que hoje nos dedicamos muito mais ao virtual, né? Desde pequenos, as crianças, às vezes, estão no mesmo pátio do colégio e conversam entre si por meio de mensagem instantânea. Isso vai trazendo uma certa alienação de si, como bem disse ela, né? Uma alienação de si e o estar sempre ligado ao fora de si. O que querem que eu seja, o que querem que eu faça. E isso, para a criança, é interessante porque funciona como ponto e contraponto. Se querem que eu faça, eu não farei. Se não querem que eu faça, eu farei. E isso também gera ansiedade pela expectativa da avaliação do outro. A criança tem passado por muitas avaliações, principalmente dos pais e da escola.
Os pais se avaliam de acordo com o seu filho hoje. E a escola se avalia de acordo com a performance dos seus alunos e, portanto, ela cobra mais deles do que oferece. Muito legal. Professora Maria Homem, pergunta fácil. A gente falou de teologia do empreendedorismo, sociedade do cansaço, muito interessante. A gente fala da alienação de si, do futuro que tem que ser exitoso, sempre exitoso, dos pais. O êxito do filho é o êxito do pai. E tem tudo isso junto à era da informação, cada vez mais veloz. Então, portanto, a gente tem um diagnóstico aqui, nessa primeira rodada, do que pode gerar, ou do que está gerando essas crises de ansiedade, como a gente falou no primeiro módulo, do pânico, da pessoa achar que está infartando e ir para o hospital com esse quadro. Que saídas, essa que é a pergunta fácil, que saídas vocês, vou começar por você, enxergam para isso? Como tem que ser a vida? Como pode ser a vida? Idealmente, porque a gente sabe que quando a gente vai sair daqui, os problemas todos vão voltar, né? O celular não para. Eu acabei de ver por acaso aqui que eu tenho 100 e-mails na minha caixa de e-mails. Né? Então, como é que é isso? Como é que a gente individualmente consegue tratar isso? Por favor, professor. Olha, pergunta fácil, a gente vai quebrar em 3 partes, pode ser? Ótimo. Eu tenho essa chance? Por favor. Eu vou, na verdade, voltar para o problema. E não estou escapando tão descaradamente, não. Mas, assim, aí você falou, crise de ansiedade, a pessoa está achando que vai morrer, pânico e tal. A gente ainda não falou disso propriamente, certo? Então, vou abrir um parênteses aqui, que eu acho que vale a pena essa diferenciação, porque a gente, nessa primeira rodada, a gente falou dessa sensação generalizada de ansiedade, de estar sempre aqui e lá, de matar o presente, de desejar muito e de construir um eu idealizado, narcísico, sob o ideal da felicidade, enfim, do peso de um ultra-ideal, né? Para sintetizar aqui. Certo. Aí a gente pode se perguntar, e por que cargas d'água a gente está caindo nessa roubada de se exigir um super-eu? Um eu tão inflado. Aí eu tenho uma hipótese de resposta, uma hipótese analítica, e que eu vou juntar com a crise de ansiedade que nos dá a pista. O que é essa crise, né, que a gente chama de ansiedade ou de pânico? Aquele momento em que você acha que, para tudo, estou morrendo, meu coração está batendo, estou suando frio, tenho que ir para o hospital, né? Então, assim, eu vou contar só um trechinho de um caso, uma moça que eu atendia, um caso clássico. Ela largava o carro onde estava, não conseguia mais, ligava para alguém, vem me buscar. Isso é muito, assim, típico desse tipo de crise. Você está num desarvoramento que você perde a sua condição de sujeito adulto e é um processo de uma regressão absoluta para um estado de dependência plena do outro, né? Você está na morte. E é como se você regredisse para um estatuto quase de um bebê. E o que a gente observa escutando esses casos? O que a gente já sabe? A gente já sabe que tem um núcleo do que eu vou sintetizar aqui como uma falência de um pai e de uma imago de função paterna, uma imago paterna que está em crise. O que eu tô levantando aqui? Qual é a lebre que eu estou levantando? A modernidade, ela já entra pela sua própria colocação, né, de sujeito moderno, ele se contrapõe ao antigo, ao ancien regime, à tradição. Então, o novo é um valor da modernidade. E ele diz, eu penso, logo eu existo. Eu não preciso da tradição ancestral. Eu consigo pensar e eu quero pensar e a razão vai me dizer. Eu não sei, mas a ciência, né, a epistemologia científica vai me dizer o que é a verdade. E, aos poucos, a gente vai minando o lugar da tradição, o lugar de Deus, o lugar de um pai, o lugar do patriarca. É onde a gente vive. É isso que a gente vai chamar a falência da função paterna, o declínio
do lugar paterno, enfim. Isso é um sintoma da nossa cultura. E não é cada pai, mas é também todos os pais reais e todo esse desenho de um pai imaginário potente. A gente não consegue mais bancar esse lugar do homem viril, de um patriarca que sabe tudo, de um governante que é sábio e sabe como fazer, não é? A gente não levanta mais para todos os professores. Eu dou aula aqui, nessa instituição mesmo. A gente entra na sala, os alunos se calam e se levantam e falam senhor professor ou senhora professora. Não, para começar, as mulheres estão aqui, né? Então, já é uma quebra interessante. Eu não estou fazendo elogio da figura do patriarca, mas eu estou dizendo que a gente sofre com essa perda do lugar do pai. Para chegar no final do meu caso, o que a gente descobriu é que essa pessoa, essa analisante, ela tinha uma cena inconsciente que estava ali pulsando e era recalcada, que o pai, que era médico, um bambambam, um lugar de saber, né, como diria o Lacan, lugar de suposto saber, eles tinham ido para a praia e ele tinha errado numa situação que ela viveu e ela quase morreu. Ele errou um diagnóstico, deu um medicamento e quase matou a própria filha. É uma situação trágica, é uma situação que não acontece todo dia, mas é um exemplo muito didático disso que eu estou falando, a descrença na infalibilidade da função de um outro que sabe, e que resolve, e que cura, e que vai salvar o Brasil. Você pode até acreditar, você pode até ter se deixado seduzir, mas agora você fala, nossa, como é que é isso? Né? O que está acontecendo? Como é que é? Continuo sem dinheiro? Continuo, não está assim essa solução mágica? Não, né? Esse sentimento é muito profundo. Isso é uma fissura. Então, onde está a cura? No indivíduo, ela está no indivíduo, né? Cada um na sua própria análise faz seu percurso, mas ela está no coletivo também. E eu não sei se a gente, como cultura, está sabendo estar numa posição de adulto que pega a responsabilidade da vida nas nossas próprias mãos. Isso seria a democracia real, radical. É um conjunto de adultos, na sala e fora da sala, que senta, discute, identifica os problemas, sem fantasia, sem negação, sem racionalização, sem delírio, sem projeção, sem bode expiatório, e a gente vai o máximo possível de coragem e verdade diante do real. Certo? Eu teria muito mais para falar sobre isso, mas eu acho que eu me empolguei, eu vou passar a palavra e a gente volta. Mas é isso, a gente tem tempo e a gente certamente volta. Porque uma coisa que eu tenho certeza, e acho que todo mundo que está aqui tem, é que não é algo simples de discutir, portanto, não é algo simples de solucionar, né? Mas assim, é importante a gente atacar das diversas formas e com experiências diversas para que a gente possa ter uma resposta, que cada um saia, provavelmente, com uma resposta melhor. Professor Karnal, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a fala da professora Maria Homem e também nesse sentido de entrar talvez um pouco mais nessa questão de se sabemos, como sabemos, as redes sociais, se sabemos, como sabemos que há a crise do... Como é que a gente pode dizer? Tem as redes sociais, mas tem a crise também da vida moderna, ou de nunca pararmos e tudo mais. Como trabalhar isso? Como tentar minimizar isso de alguma forma no dia a dia? Porque talvez a resposta parta da gente mesmo, né? Bem, eu não sou especialista nem em psicologia, nem em psicanálise, sou um psicanalizando e não psicanalista. Tenho um profundo interesse, um profundo prazer na leitura de Freud e Lacan, que me amparam muito nas minhas referências acadêmicas, e reforçando o que com muito mais propriedade Maria Homem falou, o pai é a noção lacaniana de limite. E limite não significa bater em filho, e não significa um homem também, a figura do pai
não significa necessariamente ou apenas um homem. O que observo como professor durante muitos anos de ensino médio, fundamental e hoje, nos últimos 25, só universitário, é, em primeiro lugar, um defeito atual de visão de profissionais da saúde mental, que é a medicalização do comportamento humano. Não gostei da aula, não consigo prestar atenção, toma Ritalina. Nem todo mundo que não presta atenção tem déficit de atenção. Pode ser porque a aula seja chata mesmo. E não é um déficit de atenção, mas é uma pessoa que dialoga com o seu próprio gosto e seu desejo. Então, pode ser que não prestar atenção seja sinal de que ela está saudável. E se ela prestasse atenção naquela explicação sobre mitocôndria ou capitania hereditária, então ela deveria ser submetida a um tratamento de eletrochoque, alguma coisa, para provocar, brincando, claro, o eletrochoque está voltando à moda, né? Para brincar, é verdade, para mim eu espanto. Então, nem todo mundo que está triste é deprimido. Distinguir entre tristeza com causa objetiva e direta, perdi minha mãe, estou deprimido. Bom, se você não estivesse triste, teríamos um bom tema para debater. Tristeza com causa e com duração define, de novo, a dimensão trágica da existência. Então, a medicalização é aquilo que nós sabemos desde o fim do século XIX, que a condição para a existência da mulher histérica é a pesquisa do Dr. Charcot. Ou seja, desaparecendo o Dr. Charcot, desaparece a mulher histérica. Porque quem provocava a histeria era o pesquisador. Como quem provoca a pressão alta é o jaleco do médico e o esfigmanômetro. Ou seja, eu vejo o médico para medir a pressão dispara, porque eu vou ter pressão alta. Distinguir o que é um sintoma biológico de uma percepção propriamente cultural e distinguir que nem tudo deve ser medicalizado é fundamental. Como professores, como pais, em relação a nós mesmos e aos outros, não estabelecer que a perfeição seja o objetivo, mas que a felicidade seja o objetivo, entrando em primeiro lugar na USP ou não fazendo faculdade. Ou seja, que a perfeição não é o objetivo. Há um filme com Marcelo Mastroianni chamado Estamos Todos Bem, no qual ele acaba, ao visitar os filhos adultos, descobrindo que a melhor coisa para ser pai é não ter altíssimas expectativas com os filhos para que os filhos possam ser o que eles são, e não o que os pais gostariam de corrigir na sua biografia com aquilo que os filhos são. Meu filho vai falar inglês sem sotaque. Então, eu sempre pergunto isso, porque ele vai se tornar espião nos Estados Unidos, é fundamental que ele tire o sotaque, porque sua função será de espionagem no brasileiro, porque, para mim, o bom inglês é aquele que faz você se comunicar, que faz você ler, escrever e entender o que é dito. Seu sotaque, como dizia minha avó alemã, é sinal de que eu falo uma língua mais do que você. O sotaque é, em geral, um charme extra. Então, todas essas questões são questões de expor a alguém a possibilidade do fracasso, não incentivar nas crianças, alunos, falsas expectativas de excelência, não dizer a qualquer bobagem que é genial e a qualquer rabisco que aquilo supera toda a tradição da arte ocidental, sem entrar no discurso oposto que está contido no livro O Grito de Guerra da Mãe Tigre, no qual uma mãe de origem de Taiwan, nos Estados Unidos, educa os filhos em um sistema no qual a criança entrega um cartão de Dia das Mães, e como só ia acontecer, um cartão medonho, com rabiscos medonhos, para ser colocado no refrigerador, e ela diz, não, isso aqui tem pouco trabalho, refaça, que eu mereço mais do que esse cartão. Então, não chegar nesse ponto do estabelecimento de um limite de tal ordem em que a criança se interessa por tocar piano e ela imagina já uma carreira com recitais no Carnegie Hall, ou seja, que você possa trabalhar com a hipótese do prazer e não apenas com a hipótese da excelência. Então, essas são questões para serem estimuladas em alunos e redescoberta de que padrão de excelência pode existir se for acompanhado de um projeto de felicidade, tema um pouco fora de moda, mas que corresponde não mais, como foi dito no início, pela Maria Homem, não mais pelo desejo do outro, mas pelo meu desejo. Eu já dei aula há muitos anos preparando alunos para o vestibular e um dos meus alunos estava se preparando para a medicina desde a então 5ª série. Na 5ª série foi decidido que, por ter pai e avô médico, o caminho dele deveria repetir a idade moderna e medieval. A profissão do pai determina a profissão do filho. O grande drama, já indicado por todos os analistas, Marcuse, que foi o Sartre, é esse medo à liberdade. Eu agora posso escolher marido e mulher.
Eu agora posso escolher a profissão. Então, vou criar uma outra expectativa. Bem, esse menino preparado desde a infância para ser médico, de fato, entrou na medicina, porque ele tinha professores particulares assim que ele saía da escola para prepará-lo. Ele entrou com grande destaque em várias faculdades de medicina. E, como era óbvio supor, e eu o acompanhei, ele desistiu do curso na metade. Ele é artista plástico hoje, não? E eu fico feliz que tenha dado tempo para que ele não cumpra aquilo que Thoreau falou no final dos anos de cabana dele em Walden, que ele foi para a cabana isolado na terra que era de Emerson, para que ao final da vida ele não descobrisse que a vida tinha sido inútil. Ele queria o tutano da vida e não a roupa da vida. Então ele diz isso em 1854, que ele não queria completar a vida se não houvesse a chance de ele saber se ela valeu a pena pelos critérios dele. Por isso, ele se isolou vários anos em uma cabana, sendo pioneiro da sustentabilidade ecológica, que é o belíssimo texto de Walden, Os Tanos da Cabana, e a sua desobediência civil, que é de 1866. Ou seja, todas essas propostas são ideias de que nós precisamos agora, nas brumas desta floresta de desejos, identificar o que é um desejo recalcado dos pais, ou dos professores, ou das escolas, ou da universidade, que querem realizar em mim aquela dor que trouxeram no passado. Isso é um desastre. E aí, seguindo Marcelo Mastroianni, desejar que os filhos sejam comuns é o maior desejo de felicidade para os filhos, que eles sejam absolutamente comuns e que não precisem acrescentar potássio a tudo, kkkk, permanentemente. Não precisem achar graça em tudo, nem seja extraordinário com absolutamente tudo. Eu concordo com o filme, com Lacan, com Maria Homem, de que realmente existe um excesso de demanda, e essa demanda cria padrões inalcançáveis, e de vez em quando se mostra alguém, como se eu dissesse a um jogador da várzea: jogue futebol no campinho da Zona Leste, porque Neymar é milionário. Logo, todos que jogarem futebol necessariamente serão milionários. Nem todos. Felizmente, nem todos. Muito obrigado. Roseli, e questões muito diretas da tua área de atuação, da escola, dos meninos e meninas, né? E eu queria que você comentasse, comentasse essas duas respostas anteriores, mas também olhando da perspectiva do professor. Como é que o professor pode atuar nisso? Quer dizer, para que a busca seja não pelo desejo do outro, mas pelo meu, que não se tenha esse medo de liberdade, enfim, como tratar isso? Porque eu acho que talvez seja fundamental tratar isso desde muito cedo. E aí eu queria a tua opinião em relação a isso. Eu estou ficando aflita, para não dizer ansiosa, porque eu queria conversar com muitas dessas ideias, né? Mas o nosso tempo tem limite. E eu quero falar um pouco da questão do limite, junto com o conceito de ser adulto. Não sei se vocês se lembram que foi a partir dos anos 80, mais ou menos, que nós começamos com o bordão criança precisa de limite, criança precisa de limite. Isso anunciava o final dos adultos. Criança precisa de adulto. Mas como nós assumimos esse estilo juvenil de viver, do início da vida até a morte, as crianças carecem de adultos. Então, o adulto hoje faz isso com a criança. Ele diz para a criança assim: não suba aí. E ele fica no mesmo lugar em que ele está. A criança é pequena, não tem autorregulação, não tem autocontrole, e tem impulsividade, e tem uma curiosidade, e a criança vai subir ali. E aí o adulto diz: mas eu não falei para você que não podia sair? Isto é uma postura absolutamente juvenil, e que nós entendemos, né, que é a criança que não respeita o limite. A criança não é adulto. Eu me assustei muito, né? Eu passei muito tempo longe da universidade. Eu comecei meus trabalhos na universidade, me cansei dela, saí. E só quando me convidaram uma vez para ir até a PUC, fazer uma roda de conversa com os alunos lá, eu entrei na faculdade e eu levei um susto. Primeiro porque eu não fazia mais a diferença entre o ensino médio e
e os alunos universitários, em termos de comportamento, linguagem, vestuário, interesse, era a mesma coisa, né? E segundo, porque eu comecei a olhar algumas filas. E filas na porta da secretaria e da tesouraria, principalmente. A gente estava em final de semestre. E era fila de pais. Pais de estudantes universitários que tinham mais o que fazer do que resolver os seus problemas com a faculdade. Aí os pais vão lá e resolvem. Então, por um lado, a gente tem uma carência da presença adulta e, por outro lado, a gente tem uma, eu nem vou dizer superproteção, uma overproteção que impede o crescimento dos jovens. Acho que quem dá aula para jovens isso percebe, né, como falta maturidade, falta o crescimento, e isso significa que temos atrapalhado esse desenvolvimento. Temos todos, no sentido social, os valores culturais que adotamos e no relacionamento com eles mesmo. Teve um dia que eu fui conversar com um grupo de ensino médio. Esse momento da escolha da carreira, que curso eu vou fazer, e eles que pediram para a diretora me chamar. A diretora não se interessou muito, mas os alunos queriam. E aí eu cheguei lá, e eles falavam em mercado, e o que dá dinheiro. Eu falei, gente, só pai e mãe dá dinheiro, mas nada dá dinheiro, né? Porque você precisa trabalhar para você receber dinheiro, e por aí vai. E aí saí totalmente da questão do mercado e profissões em voga, essas coisas, e comecei a falar um pouco de conhecer-se, saber o que gosta, conhecer os seus limites e potenciais, explorar isso. Porque hoje, quando uma criança pequena demonstra um talento, todos os outros ficam perdidos, porque os pais investem naquele talento que ele demonstrou. Ele poderia ser melhor em outra coisa. Mas ele mostrou aquilo, então vamos investir nisso, né? E, ao final da conversa, aí virou uma aluna e disse assim para mim, nunca tivemos uma conversa dessa? Onde mais a gente pode ter conversas desse tipo? E aí eu falei assim, com gente mais velha, mais experiente, como eu, assim, por exemplo, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, mas onde a gente acha gente velha? Eu achei que fosse aquela coisa adolescente, né? Mas eu olhei bem para a expressão facial dela e não tinha nada de embate. Eu falei, provavelmente você tem avó, hoje tem, quase todas as famílias têm avós, bisavós até, né? Ela olhou para mim e falou assim, minha avó não é velha. E aí eu entendi a questão que ela colocava, onde estão os maduros? E não no sentido da idade, gente, porque ser juvenil é um estilo de vida que pode... Eu tenho amigos de 65 anos, 70 anos, que agora se fissuraram em motos, agora que os nossos ossos estão frágeis, né? Mas é esse estilo de vida. O meu cabelo branco é um ato político para dizer para vocês, é o nosso destino, o destino de todos. Teve um dia que eu estava andando num espaço público muito carregado de gente e uma pessoa trombou em mim, eu quase fui ao chão, por sorte tinha alguém ao meu lado que me amparou. E aí essa jovem olhou para mim e falou assim, idade errada no lugar errado. Sim, se vocês prestarem atenção, a nossa sociedade está toda dividida em faixas etárias. A gente começa com isso na escola. A gente acha um horror uma criança de 2 anos brincar com uma de 6 na escola, que é isso? Precisa ser separado. As escolas precisam separar ensino fundamental do médio, em vez de ensinar os mais velhos a ajudar a cuidar dos mais novos e a ter solidariedade, empatia, essas coisas, né? Então, falta adulto. Eu costumo dizer a professores e pais, vocês têm que ter um mantra. Acorda todo dia e diz, eu sou o adulto nessas relações. Eu sou o adulto nessas relações. Porque quando a gente vê pai ficando bravo com os filhos, ou professor discutindo com os alunos, a gente vê briga de criança, porque estão todos no mesmo patamar. Falta aos professores, eles carecem, né, da construção de uma relação assimétrica. É preciso agora construir, cada grupo tem a sua própria construção, e eles lamentam, né, esse fim
desse vigor que já teve a função paterna, que a gente pode falar na escola em autoridade, né? Ah, as crianças não respeitam mais a autoridade. E a minha pergunta é, quem de nós respeita? E por que as crianças que levam, né, a responsabilidade de serem elas as questões? Nós não respeitamos sinais de trânsito, nós não respeitamos horários e tudo mais. Enfim, acabaram-se os adultos, o mundo adulto está muito juvenil e as crianças carecem de boas companhias adultas. Se eu tenho mais 2 minutos... 3. Só para dizer que eu percebo alguns núcleos. A cultura não muda de uma hora para outra, né? Mas sempre há os pioneiros que começam a promover pequenas mudanças de cultura. Eu já identifiquei, já há mais de 10 anos, grupos de pais com filhos na primeira infância que decidiram abdicar, renunciar dessas grandes festas para os seus filhos de aniversário e ficar na intimidade. É a família, os amigos próximos. É disso que a criança, na primeira infância, precisa, para entender o que é celebrar a vida em família, para depois sair, né? Percebo também muitas famílias que buscam hoje alternativas escolares. Cansaram-se dessa escola tradicional, né, de séculos passados, e que, se a gente perguntar para o professor, como o Karnal disse, né, você aguentaria bem sua aula? O professor diz, não, eu não aguentaria. Mas eu sou obrigada a dar essa aula. Não, não somos. Nós temos diversas escolas brasileiras, em geral públicas. A escola pública tem mais liberdade e tem mais criatividade para virar a mesa. As melhores escolas públicas estão no Brasil. E não pense que estão em São Paulo, estão no Ceará, estão no Pernambuco, estão lá no Agreste, em São Paulo também, no Rio também. Mas são aquelas escolas que olharam para os seus alunos, para a comunidade que a escola está inserida e resolveram construir algo diferente, em parcerias. Mas parceria de fato, e não é parcerias hipócritas, como tem sido essa tal de parceria escola-família, né? Um fala mal do outro e tudo bem. E a medicalização que eu queria enfatizar, que o Karnal levantou, é super importante na vida dos mais novos, né? A gente vive uma epidemia de diagnósticos. E essa epidemia tornou-se leiga também, não é mais só profissional. Cada um de nós hoje usa a lógica médica para olhar para as pessoas, para o outro, e dizer, essa pessoa é chata, essa pessoa é pegajosa, essa pessoa tem toque, por aí vai, né? Essa pessoa surtou. Então, nós vivemos na base do diagnóstico. E, quando a gente olha o diagnóstico, a gente apaga a pessoa que está atrás daquele diagnóstico. Tem um texto maravilhoso de um psicólogo espanhol, foi traduzido livremente na internet, é um texto curto, é um texto ético, eu diria, epistemológico e simples. O título do texto é Desbiciclético. Ele faz uma crítica exatamente à epidemia da medicalização, dos diagnósticos, desbiciclético. E ele fala do Joãozinho, que não sabe andar de bicicleta, e todo mundo já sabe. Então, Joãozinho virou desbiciclético, né? E ninguém pensa que o Joãozinho não tem bicicleta para aprender a andar, mas ele não sabe andar desbiciclético. Ninguém se lembra que ninguém se dispôs a ensinar para o Joãozinho a andar de bicicleta. E por aí vai, né? Enfim, eu vejo pequenas mudanças de pequenos grupos, mas é assim que se começa uma mudança de cultura. Isso vai ajudar muito, né, na diminuição dessa ansiedade. Muito legal. A professora Maria Almen queria fazer um comentário em cima, me pediu a palavra. Eu vou bagunçar aqui o coreto da ordem, mas, assim, tem isso sobre ser adulto, né? E realmente está muito difícil ser adulto. E aí eu vou fazer 2 observações, que eu acho que isso é uma questão importante, até para essa virada cultural que a gente está tentando mentalizar, né? O primeiro é que, sim, acho que vocês comentaram, e eu vou dizer com todas as letras,
Não é que, às vezes, a gente projeta as nossas ansiedades sobre os filhos e as nossas frustrações sobre o que a gente espera dos nossos filhos. É da estrutura de ter filhos, você usar aquilo que você não conseguiu, não realizou, para projetar sobre esse novo objeto com potencial imaginário altíssimo para dar conta das suas frustrações. Isso é um grande móvel do desejo de ser pai e mãe. É cru o que eu estou falando, mas é assim. A gente patologiza os nossos filhos. É bom saber disso. É melhor saber antes. Se você está na análise, você ainda vai se segurando e vai tentando não se jogar inteiro naquilo. Mas não é um ou outro, é quase da estrutura. Então, é um peso grande que a gente está colocando sobre os nossos filhos e também que foi colocado sobre nós. Só que o que foi colocado é um pouquinho menor do que o que a gente está colocando. Por quê? Porque a nossa cultura está mais patologicamente narcísica, por causa justamente disso que a gente está discutindo aqui, né? Se a gente tem uma falência do lugar de autoridade e outridade, de lugar de autoridade, paternidade, essa função paterna está em crise, o eu infla, porque ele que tem que dar conta imaginariamente. Então, a gente tem que ser tudo, e aí a gente fica fazendo posts dos nossos filhos, bebês, né? Saiu do hospital, e a gente vai fazendo isso. É uma sequência hipernarcísica sobre o objeto filho. Isso já tem uns 100 anos, gente. E agora, nessa virada com a rede social e com essa possibilidade da comunicação social por imagem, aí a gente acabou de se escravizar. Aí tem um outro ponto disso, e que eu demorei muito para entender, e que foram os alunos que me ajudaram, que eu vou contar uma breve história, que é a seguinte. Tá aqui, eu acho que aqui não tem aluno, não, mas então eu vou contar livremente. Mas eu vou contar. E tem a internet, e assim, tem meu colega, tem meu chefe amado aqui, mas eu vou contar o seguinte. Para eu conseguir dar aula, eu adoro dar aula. Isso posto é o seguinte, eu gosto de ter as condições ideais para fazer um trabalho, certo? Acho que todo mundo gosta. Para você dar aula, quais são as condições ideais? Você pensa junto com o outro. Então, o outro precisa pensar junto com você. Primeira coisa, ele fica quieto e ele escuta. Pode parecer simples, mas isso é heróico. Então, na prática, ao longo dos anos, o que eu aprendi? A ser aquela professora chata que já no primeiro dia eu falo: oi, bom dia, meu nome é tal, minha matéria é tal. E assim, tem 3 regras aqui para a gente ter uma relação. A primeira regra é que tem horário de começar. O horário de começar é X. Eu combino com os alunos. A hora é, tecnicamente, 9h20. Eu falo 9h20, 9h21, 9h30, quando vocês quiserem. Mas, depois que eu entrei na sala, você não entra mais. Instaurei essa regra. Segunda coisa, não tem celular. Desliga. Tira da mão, tira da carteira, tira, é proibido. Terceira coisa, você leia o texto. Você só vem aqui nessa aula se você tem algo a dizer. Se você não tem algo a dizer, você não venha. Não entra, não passa vexame. Você tem que ter conteúdo. Aí eles ficam olhando para mim assim. Aí tudo bem. Aí vai no primeiro dia, segundo dia, funciona, eles vão, é isso mesmo. Aí eles falam entre eles, depois eles me contam, eu fico sabendo que eu sou terrível, super brava, megera, que ela é tal. Aí, um dia, um aluno veio para mim e falou assim: sabe qual é o seu problema? É assim, sabe por que você tem essa fama e que você é um pouco metida? Eu nem sabia que era metida, enfim. É que, assim, você não está nem aí se a gente gosta de você. Você chega e fala isso, você não se importa? Aí eu entendi. Isso é o grande insight. Eu realmente não me importo em ser amada. Eu quero fazer meu trabalho. Eu quero que eles pensem. Eu quero que, no fim do curso, eles falem: nossa, mas o que você está falando?
Aí eu dou para eles, por exemplo, um texto de uma francesa que eu gosto, chama Elisabeth Roudinesco, A Sociedade Depressiva, que é bem essa questão da formação do sintoma depressivo, da nossa cultura, da felicidade e depois da oferta da mercadoria remédio para dar conta de um sintoma que a própria cultura criou, enfim, que alimenta para sempre a indústria e toda essa crítica da patologização e da medicalização como solução. Enfim, eles realmente gostam do curso, de modo geral, avaliam bem, e eles dizem, nossa, você me fez descobrir uma coisa que eu não tinha descoberto. É esse o meu prazer. Não é que eles falam, ai, como você é fofa, vamos tirar foto? Vamos ser amigo no Face? Entende? Então, eu dei essa volta para dizer o seguinte, a gente está refém da demanda de amor. A gente quer ser amigo. Como assim, gente, você ser amigo do filho? Oh, desculpa. Eu amo meu filho e eu acho que é uma relação incrível, eu sou muito feliz e realizada com isso. Mas não é meu amiguinho. Eu tenho uma função, eu tenho um lugar. E eu não posso ter medo dele, eu não posso ter medo dele não gostar de mim ou de me achar chata. Tanto faz o que ele ache. Eu quero que ele seja um sujeito e que ele seja, enfim, minimamente conhecedor dele mesmo e que atue no mundo e que a gente, de preferência, faça uma terra onde a gente sobreviva. É só isso, com meu filho, com os alunos, com todo mundo. Então, eu ousaria fazer quase esse panfleto, que é o seguinte, tenha a coragem de não receber sempre de volta um olhar de amor ou admiração do outro. Seja aquilo que você acredita. Ponto, acabou. Bom, professor Karnal, ser o que você acredita, puxando essa fala final. E vem também com uma pergunta que me fugiu aqui agora, que a Ana Cláudia fez. Pode ser um pouco dessa saída para lidar melhor com essa situação de ansiedade, ou pelo menos de ser mais verdadeiro consigo? Eu ainda estou digerindo a fala da Maria João. Vou levar um tempo. É verdade. Acho que amanhã eu vou lhe mandar um WhatsApp com uma reação bovina. Agora eu entendi. Porque você me lembrou todos os professores que eu tive na Europa, né? Quem eu não sabia o primeiro nome. Diferente no Brasil, onde o professor se apresenta com um apelido, né? Eu sou o Duda, eu sou o Chico, né? Onde o professor quer uma relação mais horizontal. A amizade pressupõe, desde os filósofos clássicos, isonomia. Não existe isonomia entre pai e filho, não existe isonomia. Existe dignidade humana por igual todos, mas as funções políticas são diferentes. Então, é absolutamente correto o que ela disse. Eu só preciso um tempo para que o meu cérebro encontre meu coração nessa afirmativa e repensar toda a minha vida. Professor, eu desisti amanhã de dar aula para sempre, mas é uma questão muito interessante. O que mais me espanta, vindo ao encontro do que foi dito, é que essa sociedade, que por um aspecto parece narcísica, por outro aspecto parece ter uma fraqueza narcísica profunda, porque precisa do like alheio. Como disse o filósofo que eu citei inicialmente, eu transformei a face em face. E, ao transformar a face em face, eu transformei em uma máscara. A máscara é prévia ao sentimento do ator, é por onde flui o som da tragédia e da comédia, por isso é personare, em latim, personagem. Então, eu coloco a comédia, eu sou cômico. Eu coloco a tragédia, eu sou trágico. Então, distinguir o que é máscara e o que é, de fato, é muito interessante. Mais inquietante é uma sociedade baseada um pouco nos estudos Foucaultianos, que a gente chamaria de rizômica, em que eu vou tirando as cascas da cebola. Não, isso é o que minha mãe queria de mim. Isso é o que meu marido e minha esposa queriam de mim. Isso é o que meus filhos esperam de mim. Eu vou tirando as cascas da cebola até descobrir que, como toda cebola, não tem nenhuma essência. Só tem o vazio absoluto. Ou seja, que eu não tenho mais uma essência a pensar. É uma fraqueza ou é uma força do narciso que ninguém mais tolera a contradição? Que eu diga a uma pessoa um dado básico da natureza que eu acho absolutamente orgânico e biológico. Eu, Leandro, odeio coentro. É um dado biológico e considero que todas as pessoas que odeiam coentro são parte de uma civilização específica, elevada, filosófica, a esse respeito.
E eu digo isso a alguém e a pessoa me diz, mas eu amo coentro. Eu digo, ok, não é provável que o mundo sobreviva ao seu gosto e ao meu. E a sociedade do coentro, que eu sei dizer em 9 línguas para poder recusá-lo no mundo inteiro, que a sociedade do coentro vai continuar existindo apesar da sua idiosincrasia, do seu gosto específico. Mas não, a pessoa me explica porque o coentro é bom. Ou tenta achar uma justificativa. Não, mas o coentro é forte no Nordeste, você rejeita o Nordeste. Não, o coentro é do Mediterrâneo Oriental, eu sei toda a história do coentro, quem o trouxe a primeira vez, quem introduziu essa erva daninha no Brasil e assim por diante. Mas não, a pessoa quer me converter à sua causa. Eu não consigo sentar ao lado de alguém que me diga, eu sou diferente de você politicamente. E continuo sendo um ser humano autônomo, e continuo tendo direito a essa diferença. E aí é uma questão que eu não tenho conceituação psicanalítica para alcançar. Por que ficou tão difícil conviver com a diferença? Por que alguém é capaz de dizer que o vizinho gay vai destruir a família? Quem é o homem hétero que, estando com a sua esposa, pensa, meu vizinho é gay, eu vou ter que separar de você, amor, porque meu vizinho é gay. Não posso mais me encontrar com você, porque descobri que há 2 lésbicas no 72. Então, agora a nossa família vai se desmanchar, porque a orientação sexual do outro tornou-se um obstáculo à vivência também. De onde surgiu essa patologia? De onde brotaram esses gremlins que acham que a orientação alheia, se não infringe a ética, já que nem tudo é justificável ou relativo, se não infringe a ética, que isso seja um desafio ao seu ser? De onde surgiu a ideia de que eu precise bater em alguém que é do time rival? De onde surgiu essa ideia? Da fraqueza da minha própria orientação, das dúvidas que eu tenho? Mas essa é uma questão fascinante. E, de fato, acho que apenas as redes sociais, que não criaram quase nada, compartilho da ideia do Zygmunt Bauman, não são criadoras, mas são potencializadoras de coisas que antes eram vividas muito individualmente, e antes as pessoas só comentavam em ambientes íntimos. Agora eu acho que todas as opiniões são válidas. E, de fato, todas as opiniões são válidas, mas nem todas são argumentos. E entre a doxa, a opinião em grego, que pode ser certo ou errado, orto ou heterodoxa, e o argumento baseado em uma verificação mais objetiva e epistemologicamente mais distante do objeto, vai a diferença entre o fato de que eu entro em sala e, depois de 37 anos de magistério, mais de 30 dedicado à mesma área de pesquisa, diga a um aluno, essa é a opinião corrente sobre esse tema, ele, aos 17 anos, me diz, não concordo. Mas não concordo porque ele contrapõe uma outra pesquisa. Não concordo porque eu li autores que o senhor não enfatizou. Eu não concordo porque acho que o tema é unicamente uma questão de doxa, de opinião, voltando também à questão de que todos são médicos. Os jovens não sabem, gente, mas quando eu era criança, a gente levava o exame ao médico lacrado. E só o médico podia abrir. Hoje nós levamos analisado pelo Google. E eu já digo, doutor, estou com os triglicéridos ruins, altos. E ele me pergunta ironicamente, doutor Jairo, o que você recomenda nesses casos de triglicéridos altos? Assim, fica na pirâmide alimentar, você está lá mais para a alga do que para a orca. Então, fica lá. Então, essa é uma questão desafiadora, conviver com isso. E aí vem, por fim, para encerrar, o fato de que todos os adultos reclamam do mimo da geração atual. E todos os pais que eu convivo mimam os seus filhos. Todas as pessoas para quem eu dou palestras ou aula reclamam do excesso de celulares, excesso de separação entre presença e consciência, entre espaço e percepção, como Giddens fala que é próprio da modernidade, e todos estão ao celular. Todos dizem que as pessoas não têm mais foco, e todos, em todos os ambientes, estão filmando, fotografando, incessantemente, mandando para algum espaço e supondo que as outras pessoas têm algum interesse naquilo que eu estou vendo e fazendo, né? Ou desconfiando que eu não tenha interesse algum. E, a parte de tudo isso, me preocupa muito o fenômeno forte em São Paulo, e descobri agora forte no Rio, de epidemia de suicídio de jovens. Isso me preocupa
Muitíssimo. E penso se a ansiedade não está tendo a sua versão mais trágica em pessoas que não conseguem se adequar a um padrão cada vez mais desafiador. Mas eu não tenho resposta para essa epidemia de suicídio. Apenas lamento, e ela é muito maior do que a gente possa supor, porque ela é pouco divulgada. Essa conversa ela é aberta de propósito e muito interessante, porque é isso, essa epidemia, não sei se epidemia, mas esse aumento preocupa, né, Roseli? Você tem percebido e notado isso também? Sim. E aí, nessa esteira, tem até uma pergunta que veio da Vitória aqui, que fala dos tais jogos de suicídio, né? Como teve o Baleia Azul recentemente, se isso é um... Ela faz uma pergunta aqui se são só jogados por pessoas com predisposição ou se... E aí eu acrescento, se é o contrário, se isso de alguma forma glamoriza essa questão de já que eu não pertenço e eu não vejo saída, eu vou tomar essa decisão definitiva. Uhum. Acho que é um risco que todos nós corremos, né? Nós humanos. Eu acho que não dá para dizer assim, algumas pessoas têm mais possibilidade por isso, isso e isso. Depende, é claro, né, da sua formação e tudo mais. A questão é que, para algumas pessoas que não são naturalmente alegres, como muita gente parece ser, né, naturalmente feliz, fica entusiasmada com pouca coisa, algumas pessoas são mais introvertidas, menos alegres, mais pensativas, mais reflexivas, e essas pessoas não conseguem entrar nesse circuito da sociedade de ter muitos likes, muitos seguidores, porque elas pensam, né? E tem sido difícil, pessoalmente, para cada um de nós resistir a essa cultura. A gente até conhece, teoricamente, muitos dos valores, mas, de repente, a gente se vê imerso em um, né? Eu estou vivendo um luto muito difícil. Eu perdi minha melhor amiga, muito mais nova que eu. Então, essa coisa já é antinatural, né? Para mim, era uma irmã mais nova, que me fazia companhia diariamente. E ontem à noite eu ouvi de uma outra amiga, eu não aguento mais isso, você deve procurar um psiquiatra. Faz 10 dias que minha amiga morreu. Quer dizer, a gente não dá o direito mais às pessoas, né, de ficarem tristes, né, de viverem o seu luto, de se recolherem, porque é preciso sair, extravasar, se alegrar, se entreter. Então, essa é uma grande dificuldade que leva alguns jovens, né, que assim, eles não querem essa obrigatoriedade de viver na condição que eles percebem que eles têm no momento. Mas nós roubamos essa possibilidade, né? Nesse mundo tem lugar para todo mundo, deveria ter. Para todo tipo de gente, todo tipo de estilo de vida. Porque, como disse o canal, que a vida do outro me afeta tanto. Aliás, falar em afetar, essa é uma dificuldade contemporânea, né? As pessoas querem mais convencer o outro do que afetar. Uma conversa como esta, né? Se afetar algum de vocês, fizer tirar 3, 4 minutos de sono à noite, já está ótimo. Isso é uma boa conversa, né? Mas a maioria das pessoas precisa convencer o outro de que ele está certo. E o convencimento aí vai até a agressividade, a violência, a negação e tudo mais. E eu quero te dizer, né, que eu fui professora universitária durante 13 anos. E até hoje eu encontro por esse Brasil ex-alunos, e eles fazem questão, quando eu estou num estado, eles ficam sabendo de me cumprimentar. E o depoimento deles, hoje eu não sou professora formal em sala de aula, mas continuo em formação de professores, né, que é o mesmo lugar de professora. E eu terminei um grupo de formação, que a gente tinha combinado 1 ano, e, no final do ano, a gente fez um evento lá, de cada um trouxe o que sabia fazer, e eles me trouxeram uma faixa. E a faixa era assim, a minha malvada favorita. Porque elas disseram exatamente a mesma coisa, né? Que eu era arrogante, antipática, assim que eu comecei, porque eu determinava as condições do trabalho, sim,
É preciso ter condições para poder trabalhar, né? E eu não permitia, né? Não deixava escapar que tocasse um celular sem falar publicamente. No início eles falavam, ai, que falta de ética, professora, né? Porque eu falei, fulano, seu celular está ligado, desliga, né? O telefone dela está tocando no momento que foi combinado que não está tocando, a falta de ética é minha, percebe? Como é que a gente vai revirando as questões? E aí, aos poucos, as professoras, e eu digo professoras porque eram professoras apenas, foram se dando conta de que elas começam a ganhar autonomia, começam a ganhar liberdade, porque quando a gente dá condição de trabalho, o talento floresce, a possibilidade cresce, o desenvolvimento vai e segue o seu rumo. Então, é disso que falta para as crianças e adolescentes, né? Alguém que não diga para ele assim, ai, que desenho bonito, eu vi uma criança fazer um desenho muito mal-humorado e dar para a professora. Aí a professora falou, que desenho bonito. Ele olhou para ela e falou, que mau gosto. Né? Então, assim, a gente não os ouve e a gente fala qualquer bobagem para eles pensarem que a gente está prestando atenção neles. Essa é que é a questão. Né? A gente acha que a maior parte das coisas que eles falam é bobagem. Não é. Se a gente parar para ouvir, mas não ouvir apenas o que eles dizem, porque muitas vezes eles não conseguem dizer verbalmente, mas expressam, né, com um conjunto de maneiras, aquilo que eles precisam dizer. Legal. Eu vou encerrar, se alguém quiser complementar com alguma coisa, senão eu já vou encerrar, porque o nosso horário já deu, passa muito rápido. Eu tenho um recado importante antes de ir embora. Primeiro, eu quero agradecer novamente a todo mundo que se dispôs a ter um tempo para vir aqui, tanto no primeiro módulo, Dr. Daniel, Dr. Luiz Vicente, Dr. Neuric, que está aqui com a gente até agora. Agradecer a professora Maria Homem, agradecer a professora Roseli e a professora Karnal. E dizer um agradecimento especial à FAAP por ter co-realizado esse evento conosco, na figura do professor também Rubens Fernandes Júnior, mas também na figura da Tatiana Serafino e do Itacir Figueiredo, que ajudaram esse evento a acontecer, compraram essa ideia lá atrás e a gente conseguiu realizar. E a todos vocês perceberam que em nenhum momento eu perguntei quem tem ansiedade, quem não tem, quem tem gente na família que tem ou que não tem, porque eu sei que, de alguma forma, esse problema, essa questão, afeta vocês. E esse evento foi construído para vocês. E isso é uma das missões, tenho certeza, do Estadão. Levar conhecimento também por meio do diálogo, sem convencer o outro, mas impactando o outro. A todos vocês, muito obrigado. Tem um recado, que eu já estava esquecendo, que vai ter um brunch no terraço da FAAP. Vocês estão convidados. Muito obrigado, gente. Até a próxima.